É legal a uma gente linha falar de sobre raciocínio. isso, porque a gente até desmistifica o que algumas pessoas têm entendimento sobre a constelação familiar. A Ana, ela é minha cliente de consultoria de posicionamento, e quando ela chegou pra gente, a gente percebeu que esse não era o melhor caminho, né, de explicar isso, porque às vezes as pessoas acham que é realmente uma coisa que tem a ver com muito místico, uma coisa que a gente não entende muito bem, mas a constelação familiar, ela trata os problemas de uma maneira muito técnica, tanto que você buscou uma especialização não só em relação à constelação familiar, mas a que você acabou de falar, que você pode comentar aqui, porque eu não consigo falar esse nome completo, que de psicanalista formada, né? Consegui, gente. Então, não é uma coisa que, é o universo, que às vezes as pessoas acham, tem uma ideia errada sobre o que é isso e como você consegue usar essa ferramenta para se destravar, para usar aí desse autoconhecimento, para se descobrir e viver essa vida. E conseguir, na verdade, enxergar os pontos em que você precisa corrigir, precisa olhar, ter clareza. E não é uma coisa mística, é técnico. Existe um passo a passo, como você falou, uma metodologia em que a pessoa vai identificar aquilo que está de errado dentro desse sistema, e aí eu quero que você explique para as pessoas o que é o sistema, que às vezes também pode ser confuso, né? As pessoas não entendem. Então explica pra gente essa ferramenta que ela é técnica e o que é o sistema, pra gente entender. Perfeito. Bom, durante a sessão, né, eu desenvolvi esse método e é um método que abrange muito dos meus estudos. Então, eu me formei em Direito na faculdade. Logo após, eu tive esse processo de autoconhecimento e de muita dificuldade. Então, após tudo isso, eu fui me especializar. Então, eu sou pós-graduada em constelação familiar. Dentro disso, eu me pós-graduei também em desenvolvimento humano, em comunicação não violenta, PNL, neurolinguística, tudo isso que envolve, né, essa mentalidade elevada, essa mentalidade descomplicada, vamos dizer assim. Depois disso, eu me especializei também em terapias holísticas para agregar ainda mais meu trabalho, me especializei como mestre em Reiki, e a psicanálise vem nesse movimento de trazer mais certeza, mais potência para esses atendimentos, né? Um atendimento mais completo. Para esse método acontecer, a gente entra na linguagem da constelação, que é uma linguagem mais fácil da pessoa se introduzir. Entrando já na sua pergunta sobre os sistemas, na constelação, nós abordamos as ordens do amor, que são 3 leizinhas básicas, que eu não vou me aprofundar muito aqui. Sim. Mas são 3 leis básicas, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Para a gente viver bem, a gente precisa seguir essas 3 leis. E aí, o nosso sistema, ele está sujeito a essas 3 leis. E o que é o nosso sistema, Isa? O nosso sistema é o nosso núcleo familiar, a nossa família, e não só isso, você tem um sistema na sua empresa, na Jador, por exemplo. Lá temos pessoas que envolvem o sistema. Hierarquicamente, você está no topo desse sistema. Você tem precedência, você tem, não importância, mas você é a líder de tudo aquilo ali. Então, durante todo esse aprendizado, a gente percebe que os nossos sistemas, então os nossos núcleos, tanto familiares quanto organizacionais, eles estão sujeitos a estarem em harmonia ou desarmonia com essas leis. E quando elas estão em desarmonia, gera muito desequilíbrio, gera muito conflito, muito problema. Então a gente fica nesse jogo o tempo todo de equilibrar pratinhos, 3 pratinhos, e cair nessas armadilhas. Então a ideia é que a pessoa saia de uma sessão de mentoria ou de constelação comigo e ela tenha esse ajuste de postura, para que ela vá para a vida e ela aplique tudo isso de forma prática e, além disso tudo, que ela consiga enxergar com clareza essas situações, para ela não cair nas armadilhas. A gente conversando aqui, eu imagino que você já consegue visualizar muitas situações organizacionais dentro da Jador que poderiam ser resolvidas. Alguém que está assistindo esse podcast agora, provavelmente está pensando em algum momento na vida dela em que ela, ou em sua empresa como empreendedora, ou na empresa como CLT, ou na sua vida pessoal, ela pode ter alguma desarmonia a essas 3 leis ou alguma coisa na vida dela que esteja errada. E a Isa, entrando na segunda etapa da sua pergunta, ela não consegue identificar. Às vezes ela fala,
chega pra mim e fala assim, Ana, tá tudo dando errado. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Por que isso tá acontecendo comigo? E aí a pessoa não sabe nem enxergar. Porque ela tá tão presa nessa visão limitada que ela tá no embaraço, né? Exato, dentro da cabeça dela, ela tá isso. emaranhada, embaraçada, não consegue ter clareza dos pontos e não consegue solucionar. Exato, como um novelo de lã, ela tá toda presa aquilo ali. Então, na constelação, nesse método, a gente consegue olhar de fora, sob outra perspectiva. De então, cima, fica mais né? fácil. Sim. De cima. Exato. Então, fica mais fácil olhar tudo isso, né? E ter clareza. Quero te fazer uma pergunta. O que a constelação familiar tem a ver com sucesso, né? Eu já dei uma olhada um pouco sobre o assunto e eu achei muito interessante. Eu acho que faz muito sentido. E eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem tudo a ver. Na minha visão, a constelação familiar e o sucesso andam juntos. Porque a constelação